Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2016. O nosso tema é Atos dos Apóstolos e a nossa lição hoje é a lição de número 4. E nessa lição nós estamos estudando o tema, o testemunho de Estevão. O texto áureo nosso, irmãos, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 56, está escrito assim: e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. A nossa leitura bíblica está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 47 até o versículo 57, que nós vamos estar fazendo no decorrer da leitura da folhinha que os irmãos têm em suas mãos. A nossa introdução, irmãos, está assim: a morte de Estevão revela o ápice da perseguição contra a igreja dentro de Jerusalém. A obra evangelística precisava avançar conforme Atos capítulo 1, versículo 8, e a perseguição seria o estopim para isso acontecer, pois após a sua morte, todos foram dispersos para as terras da Judéia, Samaria, exceto os apóstolos. O testemunho de Estevão revela as características daquele que vai se envolver com tal obra, a evangelização do mundo perdido. Ele se mostra em tudo parecido com seu mestre, como um verdadeiro discípulo deve ser. Observemos, portanto, essas características nesta lição. Então, iniciando, nós já temos um propósito, uma direção aqui na nossa introdução, e fazer um destaque com os irmãos, e também esse destaque deve ser colocado lá na sala de aula no domingo, a respeito das características do discípulo, daquele que vai se envolver com a obra da evangelização. Lembrando que o nosso estudo, ele está focado na evangelização, Nós não estamos fazendo um estudo expositivo do livro de Atos dos Apóstolos, mas estamos buscando um tema a respeito da evangelização. Então nós vamos procurar dar esse destaque aqui. E Estevão, conforme lido, ele demonstra essa aparência, ele se destaca dessa forma, em se parecer com o seu mestre, como um verdadeiro discípulo ele deve ser. Até sempre falamos com os irmãos, que ser cristão é ser parecido com Cristo, Essa seria uma definição bem apropriada para definir aí o que é ser cristão. E a nossa lição, após a introdução, aí nós temos 3 tópicos em que nós vamos trabalhar. O primeiro tópico aí é um homem cujo testemunho é de um autêntico cristão. Então nesse tópico vamos abordar esse ponto, que vai do capítulo 6, verso 8 até o versículo de número 15. Temos também um segundo tópico que diz o seguinte: uma pregação esclarecedora, que vai do capítulo 7 até o versículo de número, capítulo 7, verso 1 até o versículo 54. E um terceiro tópico, que é o cumprimento do propósito de Deus, que vai do capítulo 8, verso 1 até o verso de número 4. Então, atentemos para esse detalhe, sobre o testemunho de Estevão, que ele vai dar para aqueles que estão assistindo às suas pregações, que ele é um homem cujo testemunho é de um autêntico cristão. Segundo, irmãos, importante era a
pregação esclarecedora. Toda a evangelização da igreja primitiva, ela foi marcada por pregações expositivas das Sagradas Escrituras. Todas elas, os irmãos estudando Atos dos Apóstolos, os irmãos vão perceber que todas elas ocorre um evento, logo nós vamos ter em seguida uma pregação que tem como base as Sagradas Escrituras para explicar o acontecido. Então, nós já temos visto isso no capítulo 2 de Atos, vimos isso no 3 e também no 4, e agora no capítulo de número 7, e não vai ser diferente nos demais capítulos, nas demais lições que nós vamos estudar dentro de Atos dos Apóstolos, né? E por fim, o cumprimento do propósito de Deus na vida desse homem que era um diácono, né? Lembremos disso. Estevão era um dos 7 diáconos que servia a igreja, que nesta época da perseguição ele se coloca de pé, né? Não ficou limitado ao seu serviço de diácono, ao contrário, chegou a oportunidade de fazer como um evangelista. Estevão aproveitou essa oportunidade e pregou a palavra do Senhor nosso Deus. O primeiro tópico, no primeiro parágrafo, nós lemos assim: a obra da evangelização do mundo foi dada à igreja, representada na ocasião pelos discípulos. Uma referência para os irmãos estarem lendo em Mateus capítulo 28, versículo 18 até o versículo 20, e Marcos capítulo 15, versículo 20. E a ela, a igreja, o Senhor outorgou do seu poder. Era ele, através da igreja, operando os milagres e maravilhas. Então os discípulos eram os seus representantes e como tais deveriam agir de acordo. Nesse contexto, Estevão demonstra estar revestido desse poder e, portanto, legitimado. Eu convido os irmãos a lermos esse texto de Marcos capítulo de número 16. Os irmãos acompanhem a leitura, por favor. Verso 15 até o versículo 20, está assim: e disse-lhes Jesus, dizendo aos discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Percebamos 3 pontos importantes do verso 20 que eu acabei de ler. Primeiro, pregaram por todas as partes. Após terem recebido esse mandamento, essa ordem do Senhor, eles obedeceram e saíram por toda parte pregando o evangelho. Segundo ponto importante aqui para destacarmos: o Senhor sempre cooperou com os seus discípulos. Aqueles que obedeceram a voz do Senhor e saíram pregando, o Senhor sempre estava cooperando com eles. De que forma? Confirmando a palavra com os sinais que se seguiam.
Então aqueles homens, em obediência à voz do Senhor, saíram pregando. O Senhor cooperava com eles. De que forma? Com sinais, confirmando aquela palavra que eles pregavam com sinais, mostrando ali que na realidade aquela fala, aquela palavra na boca dos discípulos não era de homem, era de Deus. Era Deus quem falava através dos discípulos. E aqueles que ouviam, viam os sinais e criam. Era o Senhor ali dessa forma agindo. Então, esse primeiro parágrafo que nós lemos nos mostra isso. Estevão estando revestido desse poder, e portanto ele estava legitimado. Ou seja, de quem vem a ordem para ele fazer tal obra e para ele operar tais sinais e prodígios? Não vinha do homem, vinha de Deus para a vida dele. Seguindo, nesse primeiro tópico aqui, nós temos o segundo parágrafo, que está escrito da seguinte maneira: Estevão, revestido dessa incumbência, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes maravilhas entre o povo, e como consequência a palavra de Deus crescia, como também o número dos discípulos. Mas tudo isso provoca um efeito colateral: a inveja dos inimigos da obra. Estes disputavam com Estevão, porém não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Observe os irmãos que, enquanto Estevão pregava, e o Senhor através dele operava os prodígios e operava as maravilhas, isso fazia com que o número dos discípulos fosse cada vez mais crescendo. Logo, aqueles homens religiosos da época começaram a se sentir enciumados por causa daquela obra que estava sendo realizada. Isso nós já vimos no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. A mesma coisa com Pedro e a mesma coisa com João. Não é diferente agora com Estevão. Esse efeito colateral que eu coloquei aqui para os irmãos dessa forma, a inveja dos inimigos da obra, ela não é só aqui em Atos dos Apóstolos. Os irmãos já estudaram isso e já viram isso por todas as Sagradas Escrituras no Antigo Testamento. Só para citar uma aqui, na época de Neemias, época de Esdras, a época da reconstrução do templo. Os irmãos podem estar lendo lá e fazendo menção disso na sala de aula, os professores, que não foi diferente. A obra de Deus sempre vai ter contra ela os inimigos que querem impedir essa obra de crescer, né? Mas aos discípulos não cabe se preocupar com o inimigo. Nós não temos que ficar preocupados com isso, com adversidade, com problemas, com dificuldades. Nós temos que ter uma preocupação de obedecer à voz do nosso Deus, a voz de Jesus, quando ele disse que nós devemos sair pelo mundo pregando a palavra do Senhor. E nesse sentido aqui, esse Estevão, esse homem, está dando testemunho de um autêntico cristão, está obedecendo a voz do Senhor e está pregando. Quanto a esses inimigos, disputavam com Estevão e queriam enfrentá-lo, né, em palavras, porém eles não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão pregava. Ou seja, o homem estava cheio de fé, cheio de poder, cheio de autoridade do Senhor, que aqueles homens, eles não conseguiam resistir à sua sabedoria. Com isso, nós vamos ao terceiro
parágrafo da nossa lição, que está escrito o seguinte: então subornaram homens e apresentaram falsas testemunhas contra Estevão, já que não conseguiam combater contra a verdade. Não tem como, a referência de 2 Coríntios capítulo 13, verso 8, para depois na classe os irmãos estarem lendo. Realmente Estevão é parecido com o seu mestre, pois tudo isso também fizeram com Jesus. Ora, não levaram Jesus também para diante de Sinédrio? E da mesma maneira também não ajuntaram falsas testemunhas contra Jesus? A mesma coisa, irmãos. Não conseguiram achar erro, não conseguiram achar nada em Jesus que pudesse acusá-lo contra qualquer coisa. Então o que aqueles homens fazem? Subornam pessoas, levantam outras que venham falar, dizer que ele blasfemara e que ele falara contra Moisés, contra aquele santo lugar, com o fim de condenar Jesus. E agora Estevão? Então Estevão, nesse sentido aqui, também está demonstrando, através do seu testemunho, ser um autêntico cristão, Mesma coisa, subornaram homens e apresentaram falsas testemunhas contra ele, já que não conseguiam vencer a sua sabedoria e ao poder com que esse homem pregava. Como que é importante o homem ser revestido desta graça, desse poder e pregar a palavra do Senhor com essa autoridade. Podem levantar homens contra e não vai conseguir acusar de nada. Por quê? Porque quem teme ao Senhor sempre está andando segundo a sua palavra. Ele não tem que ficar de cabeça baixa, Então, mas por outro lado tem que estar preparado para o efeito colateral, que sempre vai se levantar falsas testemunhas. Os inimigos da obra sempre vão querer parar a obra que está sendo realizada. Mas um discípulo verdadeiro, aquele que se parece com Cristo, que aprende com Cristo, ele sempre está olhando para o seu mestre, olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé. Quem nos chamou para fazer a obra não foi homem, quem nos chamou para fazer a obra foi Deus. E se Deus nos chamou para fazer a obra, é Ele que vai garantir que nós a façamos com vitória. Deus sempre vai garantir a nossa vitória. Então esses homens agora já arrumaram essas falsas testemunhas. Tem duas referências aqui para os irmãos depois estarem lendo, de Mateus capítulo 26. Eu não vou ler agora porque o nosso tempo é curtinho. Marcos capítulo 14, versos 55 e 59, a mesma coisa, irmãos. 2, 3 testemunhas sendo apresentadas diante de Jesus e diante daquele sinédrio para acusá-lo falsamente de alguma coisa. Então Estevão é levado para diante do sinédrio para se defender, e a pergunta é semelhante à que fizeram a Jesus. Olha a pergunta que fazem para Estevão quando ele está diante do sinédrio com as testemunhas falsas diante deles. Olha a pergunta: porventura é isto assim? Ou seja, aquilo que estão falando a teu respeito é verdade ou é mentira? Está dando a oportunidade de Estevão se defender diante deles. Nós temos isso em Atos capítulo 7, verso 1, Mateus capítulo 26, versículo 62 e Marcos capítulo 14, verso 60, é a pergunta semelhante que é feita para Jesus. Não é a mesma pergunta, irmãos, é semelhante. A pergunta era
para Jesus aquilo que estão dizendo a teu respeito? Não vais falar nada? Então Estevão, nesse sentido, também é um autêntico cristão em ser parecido com seu mestre. Bem, com esta pergunta, nós entramos aqui no nosso segundo tópico, que é uma pregação esclarecedora. Por que, irmãos, é uma pregação esclarecedora? Em todas as ocasiões, como eu já disse, eu vou repetir, esses homens procuravam essas ocasiões para estar pregando a palavra. Olhe só como é a pregação de Estevão esclarecedora. Primeiro parágrafo: mais importante que o conhecimento da história é a sua interpretação. A evangelização da igreja primitiva, ela foi marcada por pregações que traziam o verdadeiro conhecimento da vontade de Deus para o povo. Em nenhum momento esses homens que pregavam deixavam de trazer um esclarecimento para os seus ouvintes. O importante é que nós aprendamos isso e que as nossas pregações, elas não sejam diferentes do que daqueles homens. Nós precisamos ter pregações que também sejam esclarecedoras para o povo. O povo precisa ser esclarecido a respeito de determinadas coisas. E essa é a função do pregador, essa é a função do ensinador, essa é a função do evangelista, né? Não pregações que às vezes tem tanto barulho e não esclarece nada. A pregação desse homem, ela era esclarecedora. Por quê? Porque ia explicar aquela pergunta que fizeram. Continua: e Estevão não foge à regra, começando por Abraão, José, e como Deus apareceu a Moisés e revelou o seu plano de ter um povo em pleno deserto, e como foi o comportamento desse povo em relação à revelação do seu plano, o plano de Deus, fazendo para si um bezerro de ouro, e por causa da idolatria seriam transportados para além da Babilônia. Esses versículos, irmãos, vai do versículo 1 até o 54, vejam, 54 versículos que não há tempo para a nossa leitura. Portanto, aqui dentro desses 3 parágrafos, nós temos o resumo de toda a pregação de Estevão. Todo o resumo está aqui. Qual que é o destaque dentro do primeiro parágrafo? O comportamento daquele povo que ouviram a pregação do Senhor no deserto. Como esse povo havia recebido, ou como que receberam os projetos de Deus, as orientações de Deus. Estevão está pregando para aqueles homens, e eles estão ouvindo aquilo atentamente, e Estevão logo já diz: aquele povo, ele não foi diferente. Eles rejeitaram também os propósitos e rejeitaram também os planos de Deus para a vida deles. Em que momento isso aconteceu? Quando eles fizeram um bezerro de ouro. Enquanto Moisés está no monte, recebendo de Deus as leis, as orientações para a edificação do tabernáculo, o povo lá embaixo estava se prostituindo. Ou seja, o concerto que havia sido feito com Deus, aquele povo estava quebrando. E Estevão está falando isso para aqueles homens. No segundo parágrafo, estava entre os pais no deserto o tabernáculo, continua a pregação de Estevão, que entra na terra prometida através de Josué até aos dias de Davi, que resolve achar tabernáculo para o Deus de Jacó, e Salomão lhe edificou casa,
mas o Altíssimo não habita em casa feita por mão de homens. Referência de Isaías capítulo 66, versículo 1. Estevão mostra através das Escrituras o que estava acontecendo em Jerusalém, ou melhor, que o que estava acontecendo em Jerusalém não era novo. Então, imaginemos este homem diante daquele grupo de homens que haviam, aquele grupo que havia se ajuntado também para crucificar a Cristo, e agora Estevão está dizendo para eles: olha, tudo que está acontecendo dentro de Jerusalém hoje, isso não é novo, isso já vem desde a época dos pais, quando Deus sempre apresentou o seu plano, o seu propósito. Vocês sempre rejeitaram, vocês sempre foram contra, nunca obedeceram. E hoje, o que está ocorrendo dentro de Jerusalém com vocês? Vocês são iguais aos seus pais, a mesma coisa. Vocês estão ouvindo a pregação da palavra, vocês estão ouvindo o projeto de Deus, todavia vocês estão se rebelando contra Deus. É essa a pregação de Estevão. E a oposição aos planos de Deus já ocorrera nos dias dos patriarcas, e tudo por causa de um coração duro. É o versículo de número 51. Estevão é direto. Percebamos que a mensagem, irmãos, daqueles homens daquela época não eram mensagens que os homens gostariam de ouvir, não eram mensagens, não eram pregações para massagear ego de ninguém. Eram pregações reais, eram pregações verdadeiras. Aqueles homens eram verdadeiros profetas do Senhor, falavam com ousadia, com autoridade, apontavam nas sagradas escrituras onde estava o erro do povo, dando quais seriam as consequências sobre a vida deles. Não, nós vamos pregar aquilo que está nas sagradas escrituras. Não vai ser aumentado e também não vai ser diminuído. O que está nas sagradas escrituras é isto que nós vamos pregar, é isso que nós vamos ensinar. Não havia, naquela ocasião, quando chegar numa determinada passagem bíblica e analisar uma possível consequência dentro da igreja, de chegar naquela passagem e passar por cima, né? Não, nesse texto aqui, num culto público eu não posso tocar, ou num ensino eu não posso tocar nesse assunto. Não existia dessa forma. Aqueles homens usados, inspirados, cheios do poder de Deus, eles iam passando pelas sagradas escrituras e iam ensinando, esclarecendo o povo conforme aquilo que ali estava registrado. E quando havia a necessidade de fazer a aplicação daqueles textos, eles não fugiam à responsabilidade. Eles pegavam o texto e aplicavam naquela hora e naquele momento. Assim, o nosso terceiro parágrafo desse segundo tópico está assim: Estevão aponta que aqueles homens, eles conheciam muito bem a história, mas eles estavam longe do verdadeiro entendimento. Coloquei aí a referência de Mateus, capítulo 22, versículo de número 29, e Oséias, capítulo 4, verso 6. Esse de Oséias, capítulo 4, versículo 6, é bem conhecido de vocês, e está escrito assim: o meu povo
ele foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Nunca o povo de Deus pode ser destruído por falta de conhecimento e por faltar alguém que tenha uma mensagem que seja esclarecedora. Se naquela época eles foram destruídos porque faltou a eles conhecimento, não foi porque faltou profeta, né? Não foi porque faltou homens para gritar e falar a palavra de Deus. Se foram destruídos por falta de conhecimento, é porque eles não quiseram entender aquilo que o Senhor estava falando. Então, um propósito que deve existir firme hoje na igreja é de que essas mensagens, essas pregações, elas venham ser esclarecedoras, a fim de que os homens alcancem o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Porque a única forma do homem ser liberto é através do conhecimento da verdade. E esse conhecimento, irmãos, da verdade, não é simplesmente uma leitura superficial das Sagradas Escrituras. Não. É um entendimento profundo do que as Sagradas Escrituras está trazendo para nós. Uma leitura superficial não vai trazer conhecimento e, em consequência, não há libertação. Nós precisamos nos aprofundar cada vez mais em nossas pregações, a fim de que essas pregações elas sejam verdadeiramente esclarecedoras. Não sejam mensagens que venham se preocupar se o grupo de pessoas vão aceitar ou não vão aceitar, se vão aplaudir ou se não vão aplaudir. Nós temos que ser fiéis à palavra de Deus, ser fiéis naquilo que o Senhor deixou registrado, e o povo precisa alcançar esse conhecimento. E uma oportunidade ímpar é que os irmãos têm é quando estão lá na escola bíblica dominical com um grupo de pessoas, ouvindo o ensino, ouvindo a instrução. Nós não podemos de forma nenhuma perder essa oportunidade de, no espaço de 1h e 15, trazer mensagens que venham ser esclarecedores, que venham realmente, irmãos, apontar, se há erro, que ele seja apontado, né? Conforme a vontade do Senhor nosso Deus. Então Estevão, ele esclarece que assim como foi no passado, estava acontecendo no presente. Então os homens, ouvindo isto, enfureceram-se em seus corações, rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, vê a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E aqueles homens gritaram, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Aqueles homens não suportaram ouvir essa mensagem. Quando Estevão faz menção do Antigo Testamento, da Sagrada Escritura, através das leis, através dos profetas, através de salmos, esses homens, eles não suportavam. Não suportavam o peso da verdade quando ela vinha de encontro às suas atitudes, aos seus comportamentos. E olhe que dificuldade seria, irmão, para nós pregarmos numa situação como essa. Se deparar com uma situação em que se encontrou Pedro, em apontar através das Sagradas Escrituras que aquilo que estava acontecendo em Jerusalém era cumprimento da palavra de Deus. E o cumprimento da palavra de Deus se depreendia que aqueles homens que fizeram o que fizeram foi porque
porque a palavra de Deus se cumpriu na vida deles de uma forma diferente. Ora, era isso que Pedro falava. E como mudar a situação? Então Pedro dizia: arrependei-vos e convertei-vos, para que venha sobre vós o tempo do refrigério pela presença do Espírito Santo do Senhor. E aqueles que ouviam isso e alcançavam a fé, então se arrependiam daqueles fatos que eles entendiam ter cometido, e se voltavam para Deus, e Deus então perdoava. Estevão está no momento, irmãos, pregando a palavra, anunciando a palavra, e uma palavra que é contundente, é uma palavra forte. Mateus capítulo 21, versículo de número 42, nós temos esse texto, podemos até ler, vamos fazer a leitura, os irmãos acompanhem. O Senhor Jesus, em um de seus ensinamentos, no capítulo 21, que trata sobre a parábola dos lavradores maus, e no versículo de número 42, diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, e pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus ensinando, e a mesma coisa, apontando para aqueles que estavam ouvindo o seu ensinamento e que deveriam entender: aquele que eles rejeitariam seria posto, seria colocado como pedra de esquina. E essa fala de Jesus, ela vem de onde? É um Salmos de número 118, versículo 22 e versículo de número 23. Vocês podem marcar, não tem na folhinha, mas marquem aí, para depois estarem lendo na classe. Salmo 118. Então vejam que Jesus, aquilo que ensinava, também tinha base nas Escrituras. Nesse sentido aqui, vejam que os homens faziam como Jesus fazia. E como que nós vamos fazer de forma diferente agora? Como que as nossas pregações não terão base nas Sagradas Escrituras? Como que as nossas pregações vão ser baseadas em história, em filosofia, em costumes? Não. As nossas pregações, elas têm que ter base nas Sagradas Escrituras. Ainda que em um certo momento, para esclarecer algum texto, façamos menção de algo parecido que eu mencionei, contudo, a essência da mensagem tem que ser as Sagradas Escrituras. Daí a importância de um pregador, de um ensinador, dominar as Sagradas Letras. Como vai pregar, como vai ensinar aquilo que nem mesmo ele entende. Às vezes nos encontramos com homens que se dizem pregadores, mas tem uma preguiça de leitura. Uma preguiça de leitura, irmãos. Como que pode um pregador ter preguiça de ler? Vai chegar no púlpito da igreja e vai fazer da forma que às vezes nós falamos na escola bíblica dominical. Vai fazer conforme nós falamos na escola teológica. Vai abrir a Bíblia e vai apontar o dedo para um texto e vai começar a ler aquele texto, e às vezes nem mesmo ele sabe aquilo que está sendo lido. Então a responsabilidade daquele que quer ser o discípulo do Senhor e trabalhar na obra da evangelização, tem que ter essa preocupação: dominar as Sagradas Escrituras. Então Jesus aqui, em Mateus capítulo
21, verso 42, faz menção de um salmo. E nós encerramos esse parágrafo aqui, que depois os irmãos estarão lendo com mais calma todo o texto e vendo como que Estevão, ele dominava as sagradas letras, porque tinha autoridade, porque tinha aquela fé, porque tinha aquela ousadia. Ora, irmãos, as Sagradas Escrituras, ela vai conferir ao pregador essa autoridade, porque a palavra não é do pregador, a palavra é de Deus. O pregador, ele deve ser um verdadeiro arauto do Senhor. Da forma que ele recebe a mensagem, ele deve transmitir, não deve ficar acrescentando, diminuindo nada daquilo que o Senhor tem dado. Vamos ao terceiro tópico, irmãos. E no terceiro tópico nós temos o cumprimento do propósito de Deus. Verso 1 do capítulo 8 até o versículo de número 4. Esse nós vamos fazer a leitura curtinho, nós podemos fazer. Está escrito assim: e também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Primeiro parágrafo desse terceiro tópico: cumpre-se o propósito de Deus na vida de Estevão, que tem um dos ministérios mais curtos da história da igreja, e é também aí o primeiro mártir. A vida e testemunho desse discípulo não podem ser analisados à parte do plano geral de Deus. Isoladamente, parecia uma perda para o reino de Deus, porém, dentro do contexto geral, era a continuidade de Atos capítulo 1, versículo 8, pois a partir desse fato, os discípulos são perseguidos e saem de Jerusalém para toda a Judéia e Samaria. Interessante. Aquilo que era um impulso, aquela força, né, que leva os discípulos para fora de Jerusalém, não é bem o Espírito Santo. Os irmãos vão notar aí que o derramar do Espírito, ele foi o revestimento do poder de Deus para os discípulos suportarem e vencerem, no nome de Jesus, todas as dificuldades. Mas a força, a motivação para os discípulos sair de Jerusalém é perseguição. Tanto é que no instituto eu falo com os irmãos: imagine como que eram os cultos dentro de Jerusalém. Pedro pregando da forma que pregava, quantas maravilhas, quantos milagres acontecendo dentro de Jerusalém. Quem que se voluntariava a sair para pregar em outro lugar, a começar uma obra do zero?
Hã? Eu sempre chamo a atenção dos irmãos para esse detalhe. Se a obra dentro de uma congregação, ela está gostosa, tem lá uma orquestra quase se formando, grupos grandes ali louvando o Senhor, os cultos são daqueles cultos que às vezes os irmãos não querem sair dele, não quer que termine. Quem que vai para a roça? Quem vai sair desse ambiente para ir pregar em outro lugar? E os discípulos, eles ficam ali em Jerusalém dessa forma, e até esse momento aqui, quando Estevão, ele é morto, e com a grande perseguição, os discípulos então saem dos limites de Jerusalém e vão para toda a Judéia e Samaria. Ou seja, vai se cumprir aqui a palavra do Senhor no capítulo 1, verso 8: e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Importante destacar também, não se esqueçam que a obra, como está ali no versículo de número 8, ela é realizada tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Percebamos que a obra, ela avança para essas outras regiões, todavia ela não deixa de ser realizada dentro de Jerusalém. Os apóstolos permanecem ali fazendo a obra, e tem aqueles que o Senhor agora, através da perseguição, vai impulsioná-los para fora dos limites de Jerusalém. Vamos observar então que o Senhor, Ele tem os seus para trabalhar dentro de Jerusalém, tem os seus para trabalhar em toda a Judéia e também Samaria e até os confins da terra. Deus tem os seus, de modo que não precisa se preocupar, né? Quando é que vou, o que vou fazer, porque o importante é ficar sensível à voz do Espírito Santo do Senhor. Daí a importância da oração, e manter-se em oração como esses homens oravam. Não ir orar, porque às vezes os propósitos, os homens fogem tanto dos propósitos de oração. Vai subir ao monte, vou ficar 3 dias no monte, para quando eu descer do monte, aí Deus vai através de mim operar maravilhas, coxo vai levantar, e tantas outras coisas vão acontecer. Irmãos, a vida de oração não é com esse propósito. A vida de oração do cristão, ela é para buscar comunhão, intimidade com Deus. Evidentemente que tendo comunhão, intimidade com Deus, daí o Senhor vai confirmar, conforme nós lemos em Marcos capítulo 16, o Senhor vai fazer tudo isso em confirmação à sua palavra. A vida de oração, ela deve ser contínua, ela deve ser sempre. Não é só quando você vai fazer uma obra de evangelismo, eu vou sair para o campo evangelizar, tem que estar consagrado, tem que estar cheio do poder. Não, consagrado você tem que estar dentro da igreja também. Cheio do poder, nós temos que estar dentro da igreja também, em qualquer momento. A vida do cristão deve ser uma vida totalmente consagrada ao Senhor, né? Bem, irmãos, observação, vejam que uma obra de Deus realizada na vida de Estevão, ao primeiro momento parecia ser uma perda para o reino, todavia não era perda, era o propósito de Deus para avanço da obra, o avançar da obra ainda mais. Quando os homens pensaram que haviam acabado com a obra era avançando, né? Então a pregação desse homem e as consequências aqui, irmãos, vejamos outra coisa, um ministério tão curto, e às vezes ficamos preocupados com o nosso ministério, quando é que vai começar, quando é que vai terminar, né? Eu quero ter um ministério aí de 30 anos, quero ter um ministério de 40 anos. A preocupação não deve ser essa. A preocupação sempre deve ser em fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para o teu ministério?
Quanto tempo você vai ter de ministério? Aquele tempo que o Senhor já reservou. Esse vai ser o tempo do nosso ministério. Então, Estevão não é menor do que alguns apóstolos e outros discípulos que tiveram um ministério mais longo. Não. O que importa aqui é um propósito de Deus na vida de um homem. Isso é importante. O lugar também não, né? O lugar é sempre aonde o Senhor está nos colocando para fazer. Então, esse homem aqui, dentro de uma visão pequena, de repente poderia se dizer: a obra de Deus sofreu uma perda. Mas de uma visão geral mais ampla, estava tudo de acordo com a vontade de Deus. Cumpre-se, conforme o tópico aí, o propósito de Deus. Deus não está fora do controle, né? Nada foge ao controle de Deus. Deus, ele é absoluto, poderoso, grandioso. Tudo está no controle dele. Então, os discípulos são perseguidos e saem de Jerusalém para toda a Judéia e Samaria. No último parágrafo, para os perseguidores, foi uma tentativa frustrada de barrar o crescimento da igreja. Para Deus, uma ferramenta poderosa para o avanço do Evangelho por todas aquelas terras. Segue-se ainda o exemplo de Cristo, que pendurado no madeiro, parecia o fim, mas na realidade era o cumprimento das Escrituras e, portanto, o início de uma grande obra. João capítulo 13, verso 32, o Senhor se expressou da seguinte forma: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então, a morte do Senhor Jesus Cristo também não foi perda para o reino, ao contrário, por Jesus ter sido sacrificado naquela cruz, nós estamos aqui nesta noite participando desse estudo bíblico, né? E temos a oportunidade de nos achegarmos a Deus através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Lembremos ainda de uma palavra de Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 7, conhecidíssimo, quando Paulo diz assim: olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Esta palavra de Paulo, irmãos, dentro de um ministério que foi bem mais longo, mas também soube o momento que estava terminando o seu ministério. Qual é a razão da nossa vida nessa terra? A nossa razão de vida na terra, irmãos, é fazer a obra de Deus, é evangelizar, é trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais vai poder trabalhar. Então aproveitemos as oportunidades que o Senhor tem nos dado e façamos a obra do Senhor, evangelizemos, pois esta é a ordem do Senhor para a igreja, é evangelizar. Quanto às dificuldades e os problemas, está passando por cima, né? O Senhor vai te dando graça, vai te revestindo de poder e você vai vencendo em nome de Jesus. Esta obra não é de homem, pois se fosse de homem já tinha acabado, mas ela é de Deus, e se é de Deus, é por isso que permanece, e vai continuar, viu, irmãos, e vai continuar. Assim, nós chegamos à nossa conclusão da nossa lição. Através do testemunho de Estevão, fica a lição para o verdadeiro discípulo. Olha só, que pregue a palavra e veja o resultado no mundo espiritual e o efeito colateral no físico. Ou seja, no físico, nós temos perseguição e deturpação da verdade, como desde o princípio, e vai ser assim até o fim. Desde o princípio
aí uma referência de Gênesis capítulo 3, quando a serpente, já lá no jardim, fez isso com a palavra do Senhor, mudando aquilo que o Senhor houvera falado a Adão e Eva, né? Agora, no espiritual, o avanço maravilhoso da obra de Deus. Enquanto vai havendo perseguições, a igreja, ela vai triunfante, caminhando, marchando. Isso aconteceu com a igreja primitiva, isso aconteceu nos séculos passados. A história da nossa igreja, aqui do nosso ministério, sempre os irmãos estão ouvindo, ela é marcada também dessa maneira e dessa forma. A perseguição é um impulso de Deus para o crescimento da obra, para o avanço da obra, né? Vamos fazer a leitura desse último texto a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Versículo 2 até o versículo de número 5. Está escrito assim. Vou ler o 1 também, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Aqui está, irmão, a lição. Nós vimos uma introdução, vimos os 3 tópicos. Primeiro, um homem cujo testemunho é de um autêntico cristão, em todos os aspectos, em ser obediente à palavra, em seguir os passos do mestre através de perseguição, né? Mas não desistindo, pregando como o mestre pregou, uma pregação esclarecedora, buscando base nas Sagradas Escrituras, para esclarecer o povo aquilo que estava ocorrendo ali naquele momento, e por fim o cumprimento do propósito de Deus. Estevão cumpriu até o último momento aquilo que Deus havia determinado para o seu ministério. Que nós sejamos fiéis ao chamado, ao ministério do Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Amém? Que Deus continue abençoando os irmãos.